é sobre a segunda parte que eu havia falado que nós iríamos estudar sobre o Uriel Bronfenbrenner, tá? Ele é um, como que eu digo, psicólogo russo. E o estudo sobre ele é muito extenso. Nós vamos fazer só bem reduzido. Porque do estudo dele eu tive pesquisando, tem até faculdade, só para você estudar só sobre ele. Então, para você ver quanto que é extenso, né? Então, nós vamos falar hoje sobre o modelo, processo, pessoa, contexto, tempo. Aqui está PPCT, que quer dizer o quê? Processo, né? Pessoa, contexto e tempo. Para você aprender mais sobre ele, você tem que praticamente estudar muito, muito todos o- os passos, sabe? Para você entender. Nós vamos começar na segunda parte do desenvolvimento, né? O desenvolvimento da teoria. Uma teoria, gente, para ser uma teoria mesmo, tem que ser estudada, pesquisada exaustamente, fazer uso dela com outras pessoas para ver se ela deu certo, se ela tem resultado positivo, só para depois você falar que é uma teoria, tá? Então, nós vamos falar que o desenvolvimento do seu arcabouço teórico, inicialmente conhecido como teoria dos sistemas ecológicos, surgiu da insatisfação com a escassez de pesquisas em desenvolvimento infantil que abordasse diretamente o impacto dos ambientes mais amplos. Se você perdeu a primeira parte, você presta bem atenção na segunda. A perspectiva de Bronfenbrenner estabelece que, para compreender o desenvolvimento humano em sua plenitude, é mandatário considerar o sistema bioecológico total, que envolve o quê? O indivíduo em todo o seu desenvolvimento, na sua concepção, né? A relevância da sua teoria, ela é sublinhada pela sua aplicação prática em várias áreas, em políticas públicas também. Bronfenbrenner atuou como consultor governamental no desenvolvimento do programa Health Star nos Estados Unidos, um programa que adota uma inclusão no ensino médio e superior. Você está vendo a importância dessa teoria, né? A teoria de Bronfenbrenner passou por uma evolução muito significativa, migrando da versão original, ela foi em 1979, para a versão madura, denominada Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano. A transição mudança, ela representou mais do que uma mera atualização terminológica. Foi uma reorientação epistemológica da estrutura ambiental para a função do desenvolvimento. A versão anterior das teorias frequentemente utilizada, né, que eles utilizavam a metáfora das bonecas russas para ilustrar os sistemas aninhados. Coloquei até a figurinha. Essas bonequinhas russas, elas chamam matrioska, que tem a grande, que é a mãe, e as pequenininhas até, né, que vai colocando uma dentro da outra. Vai daí, conforme foi mudando, foi melhorando, né? Agora não mais. Essas bonequinhas russas, como embora didática, essa estrutura
Por que ele colocou a boneca? Porque era didática, as pessoas aprendiam, né? Era mais fácil das pessoas interagir e aprender como que era essa teoria. Embora, embora essa considerada rígida e o que mais? E pouco dinâmica, afastando-se da perspectiva interativa que Bronfenbrenner buscava. A TBDH, que é emergentes nos trabalhos mais recentes, como os de 2005 e 2006, ela superou essa limitação a introduzir o modelo processo, pessoa, contexto, tempo. Essa nova formulação ela enfatiza que os processos proximais, que é a interação complexa e contínua entre o indivíduo e seu ambiente imediato, são os verdadeiros motores do desenvolvimento. O bioecológico ela reitera a necessidade de considerar os aspectos lógicos da coevolução individual, você vai evoluindo no ambiente que você vive. O significado desta revisão teórica, ela reside no entendimento de que a estrutura e os sistemas ambientais, ela é apenas o palco onde o desenvolvimento ocorre, enquanto a função, os processos proximais, é o mecanismo causal primário. Consequentemente, pesquisas que ainda se restringe à análise estática lá no primeiro estava 4, mas eu até tinha comentado que é 5. Tem determinado estudo que a gente vê 4, mas na realidade é 5, que é o micro, meso, exo e macro, sem se aprofundar na qualidade dos processos proximais, representa o valor integral da teoria. Para você entender bem essa teoria, você tem que saber mesmo, estudar muito esses 5 processos. Tá? Eu já estudei isso aqui quando eu fazia meu curso de psicologia. Então, fui obrigada a estudar esse. E eu achei muito interessante. E eu espero que você também ache. Então, nós vamos aqui, o modelo, né? Aqui está aí, ó, os 4 elementos do desenvolvimento, processo, pessoa, contexto e tempo. Processo, pessoa, contexto, tempo. Aí tem assim, ó, processo, pessoa, contexto e tempo. Outros elementos são os motores do desenvolvimento. O modelo, processo, pessoa, contexto e tempo, ela constitui o cerne, o centro da teoria da bioecológica, que exige o quê? Que o desenvolvimento seja compreendido como uma função da interação. Ela é indissociável de 4 dimensões. A análise que negligencia ou fragmenta a relação dinâmica entre esses elementos tende a ser o que? Superficial e restrita. Os processos proximais, aqui está, PPC, são os processos proximais, são definidos como formas duradouras de interação recíproca, complexa, regulares e contínuas entre o desenvolvimento e as pessoas, objetos, símbolo, presente em seu ambiente imediato. Esses processos são considerados principais mecanismo ou as engrenagens do desenvolvimento, responsável por gerar competências e habilidades no indivíduo. Geralmente você vai estudar sobre essas teorias quando você for fazer, a gente faz faculdade, é difícil eles pedir isso aqui. É através do invento, né,
essas atividades, interações contínuas que o indivíduo é capaz de dar sentido ao seu mundo, entender seu lugar nele e simultaneamente transformá-lo. Exemplo de processos proximais, ele inclui a mãe, que senta com o filho para ensinar uma atividade, ou a concentração e atenção da criança em sala de aula para completar uma tarefa. A qualidade e a regularidade desses processos são, portanto, preditores diretos do resultado. Muito importante das mães sentar com, né? Está presente no mundo dele. O segundo eixo, que é o P, refere-se às características individuais do sujeito, seja elas o que? Biológica, cognitivas ou de personalidade, que modulam a forma como o indivíduo interage e molda o seu ambiente. A teoria bioecológica, ela reconhece que o desenvolvimento não é apenas uma resposta passiva ao ambiente, mas é um resultado de interação entre as disposições da pessoa e os contextos da qual ela está inserida. Essas características elas podem ser agrupadas em categorias funcionais. Primeira característica de demanda, que convida ou desencoraja a interação, como a aparência, o temperamento ou a simpatia. Na segunda, característica de recursos, que inclui habilidade, inteligência ou saúde. E a terceira característica, força, disposição, que se manifesta como motivação, curiosidade, persistência, qualidades essenciais que impulsionam o engajamento em processos proximais. A característica da pessoa atua como fatores moduladores. Uma criança com um temperamento mais adaptável, né, tende a provocar mais interações positivas, resultando em processos proximais, mas não se adapta tão facilmente, tá? O segundo eixo, aqui. Vou voltar aqui para nós ver onde paramos. O segundo eixo, características individuais do sujeito, seja elas biológicas, cognitiva ou de personalidade, que modula a forma como ele resulta, né? Isso aqui nós já tínhamos falado. Agora nós vamos para contexto, sistemas mentais aninhados. O contexto abrange os ambientes interligados nos quais o indivíduo está imerso, mantendo a estrutura dos 5 sistemas alinhados da teoria original, que é o microsistema, que é o nível mais interno e direto, composta pelos ambientes imediatos e pelas interações cotidianas face a face. Inclui o que? A família, os colegas, turma, professores, as relações dentro do microsistema, elas são bidirecionais, o que significa que o indivíduo ele é influenciado por seus contatos próximos. Isso é verdade. Você está vendo esses adolescentes, tudo que um faz de errado, o outro também. Eles vê as influências, tanto positivo como negativo. Esse sistema exerce o impacto mais imediato e poderoso no comportamento e desenvolvimento do indivíduo, que é o mesossistema. São quase parecidos, né? Por isso estudar muito. O mesossistema é a camada que compreende as interconexões e as relações entre dois ou mais microsistemas. A qualidade da relação entre os ambientes direto é fundamental. Por exemplo, a comunicação e a colaboração entre os pais e os professores. Relação casa e escola, que é muito importante, empenho acadêmico,
bem-estar da criança. A entrada de uma criança na educação infantil é um evento significativo dos pais e pode fortalecer o papel de educadores ao fornecer um sistema de apoio, né? Agora vamos para o 12. Exossistema. O que vem a ser exossistema? Esse nível as instituições, né? Instituições que afetam o indivíduo não provém, eles correm. Um exemplo proeminente é o local de trabalho dos pais, onde fatores como a estabilidade do emprego, o horário do trabalho, a política de férias influenciam o tempo livre e o bem-estar dos pais, impactando o microsistema familiar e consequência. Agora, o macrosistema, ela é a camada mais externa e abrangente. Ela é os padrões culturais, as ideologias, os valores sociais, as leis e o sistema socioeconômico capturam todos os outros níveis. O sistema define o cultural e normativo dentro das quais as interações e os prorrem. Vamos para o quarto eixo. É o procedimento humano, intrinsecamente não linear. Ele é imprevisível, caracterizado por possíveis e também de retrocesso, ruptura ao longo do tempo. Desconsiderar essa natureza dinâmica ou não conceber os quatro elementos, né, do PPCT, a interação integrativa leva às análises restritas e superficiais. Ecológico é tanto uma análise do que se transforma e não apenas de sistemas estáticos. Ele não é estático, ele se transforma, ele evolui, né? Isso gera uma importante implicação para a resiliência social, quando o contexto C é adverso. Por exemplo, devido a um microsistema marcado pela pobreza, violência, fragilidade estrutural, abandono, crianças que vivem em abrigo, pode ser mitigada pela força e qualidade dos processos proximais no microsistema. A qualidade da interação pode compensar a adversidade ambiental da qual a criança está inserido, destacando o papel essencial do suporte interpessoal. Mas somos obrigados aqui para resumir, tá? Resumir cada eixo do que nós vimos aqui, pessoa, texto e tempo, do que nós falamos. Agora, guardar. Bom, eu fiz dois resumos, nem vou entrar em. A teoria bioecológica, por meio do modelo PPCT, é uma referência teórica, metodológica. É muito promissor para a análise do desenvolvimento e gênese política pública, especialmente as educacionais. O modelo permite que os analistas sugerem as abordagens lineares, fragmentadas e frequentemente marcam o estudo de política, ao evidenciar que sua formulação e desenvolvimento são os resultados de interações dinâmicas entre sujeito, contexto e tempo. Entre nós, ela é extremamente usada, tá? Aqui, mais uma segunda tabela, está resumida aqui toda
os modelos, tá? Que isso aqui é bom para você estudar e procurar até gravar na memória tudo, porque aí você não vai mais se perder. Não. Pode imprimir tudo. E aqui nós vamos final de Bronfenbrenner. Ele encapsula a ciência da teoria. O desenvolvimento humano exige a interdependência de múltiplos sistemas, mas, acima de tudo, ele é nutrido pela qualidade do vínculo humano, reforçando que o investimento emocional profundo e contínuo do microsistema é o recurso mais poderoso para o bem-estar e o crescimento de qualquer indivíduo. A compreensão do desenvolvimento, né, humano, portanto, ele implica a adoção desses modelos que valoriza a inter-relação entre as ciências biológicas, a psicologia e sociais. A teoria bioecológica de Bronfenbrenner tem um impacto profundo e multifacetado na área educacional, transformando a maneira como as escolas, educadores e política pública compreendem e abordam o desenvolvimento da criança e do adolescente. Ela é muito usada também com as crianças que estão no colégio interno e assim por diante. E como que eles fazem isso? São registrados em diários de campo pelos membros da equipe, o estudo que eles fazem. O papel do trabalho em equipe é essencial para o desenvolvimento desse sistema, destacando a relevância das supervisões em grupo, como espaço em que os diversos membros da equipe de pesquisa trocam experiências sobre as idas a campo. Após certo tempo de vinculação, quando os participantes já se habituaram com a equipe de pesquisa, né? Eles faz o quê? Dos métodos, ele da coleta de dados formais e sistemáticos, eles podem usar, ser utilizado para você ver como que o exemplo do método operacional de forma adequada e metodológica compatível com a teoria. Você pode ir na sua escola, aqui para você estudar gostado, eu tenho certeza que vocês vão aprender a hora que vocês aprender todo esse sistema, tá? Agradeço a todos que ficaram até agora estudando e na próxima nós iremos estudar sobre outros teóricos. Se vocês gostaram, vocês compartilham, deixam também no canal. O canal é novo, está começando agora, tá? E agradeço muito. Eu sei que é uma teoria difícil, mas não é impossível da gente aprender, né? Obrigado, viu, gente? Até a próxima. Até o próximo estudo.